Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios Cristiane Amaral, psicóloga com formação em transtorno de ansiedade e depressão no Instituto Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui com você, Poliana. Vamos falar sobre a maternidade, né? A maternidade, ela deixa de fato as mulheres mais suscetíveis a transtornos mentais? E o porquê? Poliana, eu gosto, para responder essa pergunta, eu preciso explicar um pouquinho como funciona a psicopatologia. Porque dentro da psicopatologia não existe uma causa definida para um transtorno mental. O que nós costumamos dizer é que é multifatorial, é o conjunto de vários fatores que pode sim desenvolver um transtorno mental. E falando sobre isso, eu sou uma psicóloga muito didática e eu recebo muito no meu consultório pacientes que vêm ansiosos, preocupados com essa chuva que a gente tem de conhecimento nas redes sociais. Então, a pergunta que eu recebo lá no consultório é: doutora, eu posso desenvolver um transtorno por conta disso que aconteceu na minha vida, por conta de um trauma, por conta de um ambiente opressor ou coisas que aconteceram na vida? E eu sempre gosto de dizer para eles que psicopatologia, que doença mental, né, um transtorno mental, ele é como um bolo, né? Fazer um bolo. Como assim, Cris? Para você fazer um bolo, você vai lá no seu armário, tira todos os ingredientes. Mas só o fato de você ter tirado todos os ingredientes ali já é um bolo? Não. A gente precisa pegar aqueles ingredientes, colocar num recipiente, misturar. Já é o bolo? Ainda não. Então eu preciso tirar aquela mistura, colocar numa forma. Já é o bolo? Ainda não. Eu preciso pegar aquela forma e colocar no forno. Depois dele passar por esse ambiente, aí sim já é um bolo. Eu posso dizer que é um bolo. O que isso tem a ver com transtornos mentais? Isso quer dizer que eu preciso da junção de vários fatores para que aí sim desenvolva o transtorno. E aí eu posso dizer que sim, as mulheres nessa maternidade, elas são mais suscetíveis sim, por vários fatores que acontecem durante a gestação. Um dos principais que a gente pode colocar é a questão da mudança ali hormonal que acontece na mulher, né? E hoje a gente sabe muito bem que os hormônios, eles são sim responsáveis pelo nosso humor, pelas nossas emoções, pelo nosso equilíbrio, né? Então esse fator é muito importante ali que acontece na mulher durante a gestação e também do o pós-parto, né? Outro fator importante também, que eu acho que esse é um dos principais também, é a mudança de rotina. É uma mudança de rotina drástica. Sim. Eu posso dizer que praticamente da noite para o dia. Aquela mulher, ela trabalhava, ela tinha atividades, né? Ela tinha uma rotina de sono e isso é tudo alterado durante a gestação e após a gestação. Isso também é um fator muito importante, sim, que junto com outros fatores pode deixar essa mulher muito mais suscetível a algum transtorno. Mexe muito com o psicológico, né? Muito, muito. A pressão social também, porque a mulher, nós temos aquele estigma que a mulher, ela dá conta de tudo, ela precisa dar conta de tudo. Além da pressão externa, ainda tem aquela pressão interna entre nós, que a gente precisa dar conta. Não, eu preciso dar conta de cuidar do filho, cuidar da casa, trabalhar fora, né? A questão econômica também é muito importante, é um fator também. E a partir do momento que você se vê gestante, no pós e tudo mais parto, você tem que se afastar um pouco das suas atividades. Isso também tem uma preocupação, né, acerca da finança. Cris, e quais são os transtornos mentais mais comuns, né, durante a maternidade? Quais os sinais de alerta que essas mulheres devem ligar, né? Algo muito comum e que a gente precisa prestar muita atenção, esse sinal de alerta, o primeiro deles é a depressão. Nós temos aí a depressão pós-parto. Hoje nós sabemos que não é mais só após o parto, durante o período gestacional também. E alguns sinais de alerta, e falando sobre isso também, a gente precisa pensar em algo.
Hoje nas redes sociais a gente tem muitos sintomas, né? Você olha lá, você vê, ai, TDAH. Se você é desatento, você tem TDAH. Então é uma chuva de sintomas que nós nos encaixamos em todos eles, né? O nosso manual de diagnóstico, nós temos vários transtornos. E se a gente parar para analisar, cada um de nós encaixamos em algum transtorno. Cris, mas então como eu vou saber se eu tenho ou não um transtorno? Os critérios. Lá no nosso manual a gente tem lá os critérios para dar um diagnóstico. E para você ter esse diagnóstico, você precisa ter ali uma quantidade específica desses critérios. Então eu sempre falo e eu gosto de frisar que a gente precisa pensar, quando a gente pensa em sinais, em sintomas, em 3 pontos importantes. O primeiro deles é a frequência. O quanto que esses sintomas, esses sinais estão frequentes na sua vida. É todos os dias? É toda semana? Então, essa frequência é muito importante da gente entender. Outro sinal muito importante é a intensidade. Como é? É moderado? É leve? É grave? Então, isso é muito importante. E a intercorrência também, o quanto que esse sintoma está modificando a sua vida, né? Atrapalhando a sua vida, trazendo um sofrimento muito grande. E falando na depressão, a gente precisa pensar em alguns sinais. O primeiro dele é a tristeza, mas não é aquela tristeza que é justificável por um acontecimento, porque a tristeza ela é uma emoção normal, que nós todos precisamos e temos, né? Então, o que eu preciso pensar? Essa tristeza é uma tristeza constante? Frequente, é uma tristeza que está atrapalhando a sua vida, aquelas atividades que você gostava de fazer, aquelas atividades que você sentia um prazer de fazer, de repente você não consegue mais efetuar, um distanciamento emocional também. Então, isso são sinais de alertas que a gente pode ter ali para procurar uma ajuda, né? Procurar uma ajuda profissional. A ansiedade também é algo muito comum que pode aparecer nesse período, principalmente porque a ansiedade, um sintoma muito comum é preocupação excessiva, mas que mãe não se preocupa, né? Principalmente ali, porque a mãe de primeira viagem, que teve ali o primeiro filho, você não sabe muito bem, não consegue entender o que esperar, né? Uma gripezinha você já fica preocupada. Então, Cris, então isso é normal ter um pouquinho de ansiedade? Sim, mas quando essa preocupação é excessiva, que começa a atrapalhar a vida e até mesmo ali a rotina, é algo para se analisar, é algo para você prestar atenção e entender o que está acontecendo ali. E quando isso também vem com alguns sinais físicos, né, os sintomas físicos, aquele taquicardia, falta de ar, eu chamo no consultório abraço do urso, que é aquela pressão no peito que os pacientes chegam a me relatar, doutora, eu tô com uma pressão no peito, parece que meu peito vai estourar. Eu costumo dizer o famoso abraço do urso. Então isso é muito importante a gente olhar. O burnout também, eu sei que é muito falado do burnout na questão do trabalho, mas na maternidade também, a gente precisa olhar com este olhar, né? Quando tem aquele distanciamento emocional, você não se preocupa tanto mais com o maternar, com as responsabilidades ali, aquela vontade que muitas mulheres às vezes chegam no consultório e me relatam, doutora, eu amo, eu quero, mas a minha vontade é de desaparecer, é de sumir daqui. Então isso também é um sinal e um alerta que a gente pode procurar ajuda, né? Cris, é possível desenvolver síndrome de burnout durante a maternidade? Sim, sim, é possível sim, né? Eu sei que essa síndrome, ela tá muito ligada somente ao trabalho, né? Então a gente tem aquele olhar, né? Mas se a gente parar para pensar, quando a mulher, ela começa a maternar, passa pela maternidade, também é algo suscetível que também pode desenvolver. É como se fosse um trabalho também, né? Exatamente, exatamente. Cris, e como conseguir reverter toda essa situação, né? Uma mulher que já está com sintomas assim mais graves, né, durante a maternidade, o que fazer? Qual rede de apoio buscar?
a principal é procurar uma ajuda profissional realmente para você ter um diagnóstico e iniciar um tratamento. Esse é o primeiro passo. Eu sei que muitas mulheres hoje elas têm uma grande dificuldade porque a prioridade é o filho, né? A prioridade é aquele momento ali que ela está vivendo. E eu sempre digo, sabe, que nasce uma criança e nasce uma preocupação, nasce uma prioridade e a mulher, ela deixa de ser mulher, né? Ela se torna mãe. E a partir daquele momento, ela só pensa e vive pela criança. Cris, mas isso é muito ruim? Não, mas o que a gente precisa pensar, o excesso disso, né? Para você ter um maternar tranquilo, cuidar de um outro ser, você também precisa se cuidar. Outro exemplo que eu gosto de citar é quando você está ali no avião e aquela mensagem diz que se acontecer qualquer coisa ali, você precisa colocar a máscara primeiro em você e depois colocar em outras pessoas. Uma vez eu passei por essa situação e eu falei, como eu estava com as minhas crianças, os meus filhos, eu falei, você acha que eu vou primeiro colocar a máscara em mim? Eu vou tentar colocar neles. E quando eu passei por essa situação, eu fui buscar para entender melhor como funciona essa questão. E aí eu percebi que aqueles segundos que você coloca a máscara no outro é o segundo que pode levar todos vocês à morte. Então você precisa primeiro colocar em você essa máscara de oxigênio para depois colocar no outro. E isso é muito comum e isso que nós precisamos fazer, cuidar primeiro de nós, né? Você, mulher, primeiro cuidar de você, para aí sim você conseguir cuidar do outro de uma maneira muito mais eficiente. Buscar uma rede de apoio também é muito importante nesses momentos. Para a gente encerrar, Cris, que conselho você daria, né, para mulheres, mães, né, que estão vivendo a maternidade, estão assim, desenvolvendo algum tipo de transtorno mental, né? Seja depressão, síndrome de burnout, a ansiedade, transtorno de ansiedade também, né? O que você falaria para essas mulheres, né? Se você pudesse falar com elas nesse momento. Primeiro, busque uma ajuda profissional. Então, o que eu preciso falar para você hoje é que se você tem alguns sinais, alguns sintomas desses que foram falados aqui na entrevista, busque ajuda profissional. Procure um apoio, uma rede de apoio. Eu sei que talvez você se sente sozinha, né? Essa maternidade tóxica também, sabe? Algo que eu queria colocar, porque às vezes a gente olha a maternidade e você acha que precisa ser do jeito que todo mundo faz, né? Aquela maternidade perfeita. E eu preciso dizer para você que a maternidade ela precisa ser do seu jeito. Então, se você está sentindo alguma pressão, alguma tristeza, alguns sintomas, procure ajuda, procure uma rede de apoio. Não fique sozinha, fale o que você está sentindo, procure esse lugar seguro para você conseguir falar tudo o que está acontecendo, tudo o que você está sentindo. E é possível reverter, né? Sim, sim, sim. Existe sim o tratamento, né? A psicoterapia hoje, a terapia com o psicólogo, ele ajuda muito. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm aquela aversão a medicamento, né? Eu não vou procurar ajuda porque eu vou começar a tomar medicação e tudo mais. Você pode iniciar sim com uma terapia, com um psicólogo. Aí lá no consultório nós avaliamos, entendemos qual é o grau desses sintomas e aí sim, se necessário for, nós encaminhamos para um psiquiatra para um tratamento medicamentoso. Mas não fique preocupada, porque esse tratamento medicamentoso também, ele não vai, pelo contrário, ele não vai alterar a sua vida, pelo contrário, ele vai te ajudar, né? E muitas das pessoas que vêm até mim, às vezes fica com esse medo, né, de que agora eu vou ficar viciado na medicação. Não é assim, né? Quando você faz o tratamento correto, eu sei que em alguns casos vão precisar sim da medicação por um bom tempo ou até mesmo por toda a vida em decorrência de algum diagnóstico. Mas tem alguns tratamentos que ele é específico para aquele momento que você está passando, e aí junto com a terapia você consegue superar isso e voltar a ter uma vida normal. É importante buscar ajuda, com certeza. Muito, muito, muito. Cris, muito obrigada pelas suas informações esclarecedoras, viu? Muito importantes também. Muito obrigada, prazer e uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço.
Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.